Pessoal, hoje a gente vai trabalhar aqui com a matéria de geografia. Vamos trabalhar com geopolítica, demografia e algumas questões que caíram no Enem nessa parte de geografia. Então fica ligado. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você acertou as questões, se você teve alguma dúvida. E vamos lá para a nossa aula então. Então pessoal, estamos aqui com a nossa primeira questão. Essa questão aqui desse mapinha. E nesse mapa, vocês têm que reparar o seguinte, está marcado a região aqui norte, né, a região da Amazônia, e a gente tem aqui uma legenda que diz que 232 terras indígenas tiveram pelo menos um evento de desmatamento. Então, a geografia é muito importante a gente se ater aos detalhes. Então, repare que já estamos falando da região norte, estamos falando de populações indígenas, e aqui na legenda também, ó, quanto mais vermelho quer dizer que são mais hectares destruídos pelo desmatamento. Então, veja só, população indígena, desmatamento, região norte, são as palavras-chave dessa questão. O mapa aponta a necessidade de iniciativas governamentais voltadas para quê? Projetos de exploração mineral? Não, se já está falando de desmatamento, você quer fazer mais exploração? Não tem nada a ver, né? A B. Ampliação de subsídios industriais? Também não, porque você vai estar estimulando mais desmatamento com a indústria. Políticas de fiscalização ambiental? Com certeza, se está tendo desmatamento, você tem que fiscalizar para evitar esse tipo de coisa. Valorização de cultivos modernos? Não, você tem que diminuir o cultivo para reflorestar, né? E atividades de integração regional também não tem muito a ver. Então, como se está tratando de desmatamento, populações indígenas, políticas de fiscalização ambiental, seria a questão C. Agora vamos para a segunda questão. Enquanto as tecnologias avançadas são desenvolvidas nos centros de poder, ou seja, nos países ricos, né, as reservas naturais estão localizadas nos países periféricos. Então, ouro, madeira, petróleo, né, estão em países periféricos, ou em áreas não regulamentadas juridicamente. Esta é, pois, a base da disputa. Há três grandes eldorados naturais no mundo: a Antártica, que é um espaço dividido entre grandes potências, os fundos marinhos, riquíssimos em minerais e vegetais, são espaços não regulamentados, que são as milhas náuticas estrangeiras, né? Se não me engano, há 300 milhas para dentro do oceano são terras internacionais, né? Então não tem regulamentação jurídica. E a Amazônia, região que está sob a soberania de estados nacionais, entre eles o Brasil. O problema geopolítico contemporâneo que está em pauta na situação descrita é gestão e controle de territórios? Até então sim, né? Se falou o tempo inteiro ali de territórios. Definição e normatização de fronteiras? Não, porque ele já está dizendo, né, qual que é a fronteira, o que cada país tem direito. Formação e consolidação de acordos militares? Hora nenhuma falou de acordo militar. Assentamento e expansão de núcleos populacionais? Também não falou de população. Planejamento e implantação de blocos econômicos? Também não falou de bloco econômico. Então, a resposta certa é gestão e controle dos territórios. Vamos para essa próxima questão aqui, ó. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais que receber. E vida de gado, povo marcado, povo feliz. Que comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção de 1979? Então, como eu falei, geografia a gente tem que se ater aos detalhes. Repare, 1979, regime militar, tudo sendo imposto à força, né, sem voto popular. Então, estamos aí bem em pleno regime militar. E aí vamos ver aqui as questões que tem aqui. Ó. Militância política? Não, ele não está falando aqui de partido político, nem de esquerda ou direita, não. Passividade social? Acredito que sim. Veja só. Vida de gado, povo marcado. O que é a vida de gado? É aquele gado que vai seguindo o outro gado, é marcado ali no curral, né? Então, realmente fala muito da passividade social. Altruísmo religioso, hora nenhuma fala de religião. Autocontrole moral, nada a ver. Inconformismo eleitoral. Ele tem um inconformismo, mas aqui não fala de eleição, né? Eu acho que o que mais se adequa aqui é a passividade social, quando ele diz de vida de gado, povo marcado, ou seja, um gado que é marcado pelo governo, no caso ali o governo militar, né? Então, o detalhe que a gente precisa se atentar aqui é a data de 1979, que é a data que essa canção foi escrita, e essa palavra-chave, vida de gado, povo marcado. Vamos para essa outra questão. As grandes empresas seriam certamente representação de um exercício de poder.
Então está falando de grandes empresas, ante o grau de autonomia de ação de que dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem, agora aqui ó, questão-chave aqui ó, relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal. Então guarda isso aqui ó, relações escassas com o entorno, grande influência na economia extralocal. Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada nos textos? Criação de vilas operárias, veja só, falou relações escassas com o entorno, então vilas operárias seriam no entorno, então se está falando que é escassa com o entorno, nada a ver. Promoção de eventos comunitários, não, novamente, escassa com o entorno, né? Eventos comunitários trariam toda a população do entorno ali. Recuperação de áreas degradadas também volta na relação escassa com o entorno. Incorporação de saberes tradicionais também não. Importação de mão de obra qualificada. Então, importação, ou seja, está vindo extra local. Você vai trazer um engenheiro de outro estado, você vai trazer um mestre de obra de outra cidade. Então, a questão é. Olha essa outra questão aqui, ó. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar, guarda isso aqui, ó, classe média. Classe média, vossa adversária, então aqui, ó, vossa adversária. Então você vê que aqui você tem classe social e uma luta, né? Adversária ou amiga, então aqui você tem uma luta. Rapidamente conclui que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ele procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras. Guarda isso aqui também, ó, Engels. Lembra lá? Marx e Engels? O que Marx e Engels falam? Sobre o comunismo, né? Eles que falaram mais sobre o comunismo, Marx e Engels. Então, olha só como que geografia é detalhe. Então, você grifou aqui a palavra-chave classe média, vossa adversária, ou seja, luta de classe, e o autor dela é o Engels, que junto com Marx fizeram toda a questão dos livros sobre o comunismo. Então, aqui já está bem simples, né? Conceito de luta de classe. Alicerce da ideia de mais-valia, não fundamentos do método científico, não paradigmas do processo negativo, não domínio do fetichismo da mercadoria, nada a ver, né? Então é o conceito de luta de classes. Tranquilo? Então, vocês puderam observar aí como que a gente se atém a detalhes. Então, sempre que você for ler um livro, olha a data que foi escrita aquele trecho, pegue palavras-chave no meio do texto, vê quem que é o autor, tá? Data, autor, palavras-chave no meio do texto, que isso ajuda muito a gente a decidir, a descobrir qual que é o resultado da questão. Então foi isso, pessoal, que nós pudemos resolver algumas questões de geografia que caíram no Enem. Na próxima aula a gente continua. Ao fim aqui eu vou deixar o card, caso você precise de aulas particulares de geografia, para estar te ajudando aí no seu concurso, no Enem ou até mesmo no seu ensino médio. Tranquilo? Fiquem todos com Deus.